Olá, a gente está vivendo um momento curioso no mundo dos negócios, né? Por um lado, uma certa cautela, por outro, uma transformação super acelerada. E nesse cenário, aquelas regrinhas antigas de gestão de pessoas, bom, elas simplesmente não servem mais. Para 2026, a gente precisa literalmente de um novo manual. E aí fica a grande pergunta, né? Se as regras do jogo mudaram tanto, será que as empresas estão de fato preparadas para o que vem pela frente? Porque hoje, a capacidade de se adaptar ao que realmente vale ouro. Bom, vamos mergulhar nisso. A base de tudo, o que a pesquisa da Great Place to Work mostra é que o sucesso agora depende dessa combinação, dessa sinergia perfeita entre a tecnologia e o talento humano. Não adianta ter a ferramenta se não tiver a criatividade e o pensamento crítico para transformar essa ferramenta em resultado. Então, ao longo da nossa análise, a gente vai passar por cada um desses pontos. Vamos entender o cenário do mercado, o que se espera de um líder hoje, quais são as competências da vez e, claro, o papel revolucionário da inteligência artificial em tudo isso. Começando pelo panorama geral. O que a gente vê é um clima econômico que pede mais cuidado. E isso, claro, reflete direto no mercado de trabalho, que acaba ficando bem mais competitivo e seletivo. E os números não mentem. Dá uma olhada. A intenção de contratar caiu de 51% para quase 45%. O que isso quer dizer na prática? Que as empresas estão contratando menos gente e, quando contratam, são muito mais criteriosas. Elas buscam profissionais mais qualificados, prontos para lidar com essa incerteza toda. E olha que curioso, ao mesmo tempo que as contratações estão mais raras, quase 40% das empresas estão vendo mais gente pedindo para sair, o tal do turnover voluntário. Ou seja, manter os talentos dentro de casa e garantir o engajamento virou uma missão crítica. Isso nos leva direto para a tendência que talvez seja a mais importante para 2026. A forma como a gente enxerga a liderança mudou, e mudou muito. Agora, presta atenção porque aqui tem uma virada de chave fundamental. A gente passou anos falando que a principal característica de um líder era a empatia, certo? Pois bem, ela caiu para quarto lugar. O que as empresas buscam para 2026, em primeiro lugar, são líderes que entregam resultados, depois que se comuniquem bem e que tenham resiliência para aguentar o tranco dos cenários instáveis. E essa citação aqui resume tudo. Liderança continua sendo prioridade máxima, isso não mudou. O que mudou drasticamente foi o que se espera de um líder. O perfil foi totalmente redesenhado para focar em performance e consistência. Certo, então vamos ver como essa mudança na liderança se conecta com a equação do talento. Ou seja, quais são as habilidades que as empresas estão buscando para conseguir navegar nesse mundo complexo. Bom, no topo da lista continuam competências como resolver problemas complexos e ter flexibilidade. Mas a grande novidade é a entrada das habilidades técnicas no top 5 pela primeira vez. O mercado agora quer profissionais que não só pensam de forma estratégica, mas que também sabem mexer nas ferramentas certas. E isso cria o que a gente chama de profissional híbrido. É aquela pessoa que consegue juntar as duas coisas. Uma capacidade técnica forte, tipo saber analisar dados ou usar IA, com as habilidades comportamentais, como pensar no todo e aprender rápido. Esse, sem dúvida, é o perfil mais desejado do momento. E já que falamos em IA, vamos entrar de cabeça nesse assunto. Porque a inteligência artificial não está vindo só para substituir tarefas. Ela está vindo para reinventar o papel do RH, deixando ele mais estratégico, ético e produtivo. E olha só esse número, que impactante! 51%. É isso mesmo, o RH é a área que mais está adotando IA dentro das empresas. A gente está falando de uma transformação enorme acontecendo agora. E o caminho é mais ou menos esse. Primeiro, a IA automatiza aquelas tarefas repetitivas, sabe? Isso libera o time de RH para a etapa 2, analisar dados e tomar decisões mais inteligentes. E no fim, o foco se volta para o que realmente importa, a ética, a experiência das pessoas e como aumentar a produtividade de um jeito mais humano. A IA já está em todo lugar no RH. Recrutamento, análise de clima, avaliação de performance e treinamento. Só que, junto com o uso, cresce também a percepção de risco. Mais de 1/3 das pessoas já acredita que a IA pode sim substituir suas funções. E é por isso que uma implementação ética e uma comunicação clara não são opcionais, são cruciais. Para a gente fechar esse quebra-cabeça, vamos dar uma olhada rápida nos outros pilares, nas tendências que dão contexto para todas essas mudanças que a gente viu. E aqui a gente tem um paradoxo interessante. De um lado, mais da metade das empresas está voltando para o modelo presencial.
Do outro, para mais de 37% dos profissionais, a flexibilidade é um fator decisivo na hora de aceitar ou recusar uma proposta de emprego. Ignorar isso é basicamente abrir mão de talentos. E para completar, outras pautas importantes estão amadurecendo. Diversidade, equidade e inclusão, por exemplo, estão se consolidando. A saúde mental está deixando de ser só uma palestra para virar política preventiva. E o ESG, mesmo com menos verba, continua sendo visto como algo estratégico para o futuro do negócio. Bom, chegamos na reta final. Vamos juntar todas as peças e entender como se preparar para esse futuro do trabalho que já está batendo na porta. Se a gente pudesse resumir, os pilares para ser competitivo em 2026 são bem claros. Primeiro, uma liderança forte que entrega resultado. Segundo, um foco total em performance e qualificação. Terceiro, integrar IA no RH, mas com ética. E por último, usar a flexibilidade como uma ferramenta estratégica para não perder ninguém importante. E para fechar, fica essa provocação. Diante de todo esse novo manual, onde é que cada organização se encaixa? Ela é uma força que acelera essa transformação ou é uma resistência? A resposta para essa pergunta vai definir quem vai ter sucesso nos próximos anos. Até a próxima!